Para a gente falar de cognição, a gente vai ter que começar pelo princípio mais básico. O que é inteligência? O que a gente vai considerar como cognição e inteligência? Entendam que quando eu estou falando para vocês de um teste VISC, de um G38, de um Raven, de um TIG, a gente vai estar falando de um modelo e de uma concepção cognitiva e sobre inteligência. Qual é o caminho que vocês têm que fazer para poder entender este paciente de uma forma mais global? Aí vocês ficam se perguntando, professor, mas eu sempre terei que avaliar inteligência? Eu sempre terei que avaliar cognição? Tecnicamente sempre vai ter sim, gente. Vamos lá, vamos ver vocês. Vocês são personalidade e cognição. Tudo isso é um conjunto. Por isso que eu preciso entender de cognição para poder avaliar a pessoa, não é só entender de personalidade, psicopatologia. Eu tenho que pensar esta personalidade junto com uma cognição. Então, gente, entendam. A compreensão do cérebro é importante, da mesma forma que a gente também faz uma compreensão personalidade, humor. O que a gente vai começar a entender, gente? Quando eu quero falar para vocês do que é cognição, do que é inteligência, a gente vai ter que partir de um princípio básico. O que é esse troço chamado inteligência? Porque muita gente chama muita coisa de inteligência e a gente vai ter que sempre considerar que a gente vai ter que partir de uma explicação única, até mesmo para compreender o que eu vou considerar como inteligência dentro de uma avaliação. A gente vai ter que entender que inteligência não é um fator único que eu pego, desce a luz e eu avalio aquilo e pronto, acabou. Ou tu tem, ou tu não tem. A gente tem que entender, gente, que inteligência não é um adjetivo. Não é aquela coisa, ele é inteligente, o mundo está na frente dele. Não. A gente está numa sociedade que, infelizmente, valoriza de forma demasiada as pessoas que conseguem ter raciocínio lógico e aritmético. Na nossa sociedade capitalista, um sinal de inteligência é visto como a sua capacidade de conseguir resolver problemas lógicos. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, o primeiro passo de uma avaliação é reconsiderar junto com o pai e junto com a criança o que é inteligência. A primeira coisa que a gente faz, gente, numa avaliação, quando a gente entra nesse nível da inteligência, ou lá no começo, quando está fazendo anamnese, entrevista, é destruir tudo que a pessoa traz para ela poder entender de uma forma diferente. É fazer este pai entender que matemática não é inteligência. Que o filho não tem que ser um grande matemático para ele poder arranjar emprego. O filho não tem que ser o melhor aluno em física, química, para ele poder desenvolver na vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, muitas vezes, não é nem uma avaliação, é uma conversa sincera. O que você considera como inteligência, o que é inteligência, não é que a gente vai explicar a teoria, mas é que a gente vai tentar mostrar para aquela pessoa que existem diferentes formas de adaptação ao mundo. Então, mostrar para aquele pai e mostrar muitas vezes para aquela criança que a criança chega se sentindo o cocô do cavalo do bandido, porque ele é o pior que existe. O pai chega falando, ele não sabe matemática, ele vai repetir de ano. A gente vai ajudar? Vai, com toda certeza, porque esse é o nosso trabalho. Só que a gente também vai ter que entender que faz parte da nossa função querer que este pai se adapte a uma realidade cognitiva, aonde ele tem que entender de alguma forma que aquilo ali não é inteligência, é uma forma de. Muitas vezes o erro do psicólogo está justamente em achar que a gente recebe uma criança com queixa de matemática, aritmética, e que a gente só devolve essa criança sabendo matemática. Não, gente, isso não é o nosso trabalho. Tá? O nosso trabalho não é reforçar certas coisas. Isso precisa ser muito bem dito aqui.
O nosso trabalho é até mesmo ampliar o conceito dessa família, ampliar o conceito dessa escola, para que eles comecem a entender que essa criança tem outras potencialidades. Eu não vou esquecer daquele problema, tanto que aquele problema é o que eu vou avaliar. Mas antes mesmo de avaliar, eu já tenho que começar a mostrar para eles que a gente vai atingir o problema, vai avaliar, vai encontrar, vai encaminhar para uma reabilitação, mas que a criança não se resume nisso. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês desenvolvam é que a gente muitas vezes tem que reconfigurar o sistema que as pessoas chegam pra gente. Para que eles possam entender que aquilo ali não é o determinante sobre a pessoa. Para que eles possam entender que inteligência é um conceito muito mais amplo e muito mais voltado para uma questão adaptativa do que necessariamente aquilo que eles estão apontando pra gente. Até porque, gente, muitas vezes essa dinâmica que a gente precisa trabalhar. Tem pais que chegam desesperados, tem criança que chega que ela não consegue nem ver valor nela mesma. O nosso trabalho como psicólogo é reprogramar isso. Não é desvalorizar o sintoma. A gente vai investigar o sintoma. Que isso fique claro. Só que a gente tem que fazer o quê? Também reprogramar. Tem outras coisas que vão ser valorizadas aqui também. O que está preservado? Todo mundo tem algo preservado, minimamente preservado. Pode estar ali ruim, mas talvez esteja mais preservado do que em relação aos outros aspectos, tá? Então, é fundamental que vocês compreendam isso, porque esse vai ser o trabalho de vocês. Não adianta você considerar que cognição é XYZ, inteligência é XYZ, sair avaliando e acabar fazendo um desserviço para o seu paciente. Primeira coisa, vamos sentar aqui, vamos ver qual que é a sua expectativa, vamos ver qual é a sua realidade e vamos ver quem é essa pessoa. Vamos ver o que você está considerando que é ser inteligente. Vamos ver o que você está considerando que é ser adaptado. Será que todo mundo tem que ganhar um Nobel de ciência, de matemática para ser bom? Não sei. Particularmente, eu não acho que todo mundo precisa, tá? Mas entendam que faz parte do trabalho da avaliação vocês também puxarem esse outro lado com as pessoas. Tá? Você nunca pode começar uma avaliação, gente, e querer direto cair nos testes. Tá? Faz parte do trabalho do neuropsicólogo, do psicólogo? Claro que faz, gente. Porque senão você está comprando uma ideia e você está trabalhando em cima daquilo, da ideia de produtividade. Portanto, a gente sempre vai ter que entender que o nosso conceito e a nossa definição primordial vai trabalhar justamente dentro disso que a gente está vendo, que é o quê? Que a inteligência é um construto criado para explicar por que algumas pessoas funcionam de uma forma cognitiva melhor do que outras. Contudo, a gente vai ter que entender e abraçar a ideia de que a gente não pode trabalhar inteligência como adjetivo. Quem fala, ai, meu filho é inteligente, e usa como adjetivo é mãe e avó. Vocês não são mães nem avós de nenhum paciente teu. Então, a gente tem que entender que a inteligência, essa palavra, é uma capacidade, é um substantivo, é uma forma de expressar, é um nome que a gente está dando ali, para um conjunto de capacidades. Então não caiam no erro de trabalhar este conceito como se fosse adjetivo. O paciente é inteligente. O outro não é. Este tem, este não tem. A gente não pode cair aí. Tá? A gente tem que entender que ela é um nome criado, um termo criado para entender por que algumas pessoas se desenvolvem e têm capacidades diferentes das outras. Mas não significa que essa outra não tem uma capacidade melhor do que aquele primeiro. Eu só tenho que conseguir investigar, dar tempo, esperar aparecer. Olhar para mais do que o óbvio, que é uma coisa que muita gente não faz, tá? Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam é que a gente muitas vezes tem que desconstruir este conceito inteligência, este conceito capacidade cognitiva. E a segunda coisa é, não trabalhe a inteligência como adjetivo.
Porque quando a gente trabalha inteligência como adjetivo, a gente está fazendo um desserviço para as pessoas. E não procurando a melhor forma de avaliação. Por isso que a gente sempre vai cair nessa definição que está bem ali estruturada para vocês, na qual a gente vai entender sempre que a inteligência é um conjunto de habilidades cognitivas. Em outras palavras, a inteligência ela não é um fator único. Tu tem inteligência, desce a luz do céu, cai em cima do cara e ele vira o Einstein. Não. Tá? Isso ainda não aconteceu. E se você vê acontecendo, duas coisas. Uma corre muito, e a primeira corre muito, e a segunda vai para o psiquiatra. Porque você não pode ver a luz caindo em cima de alguém falando tu é inteligente. Não, gente. É um conjunto de habilidades. Ou seja, é como aquelas estruturas e aquelas funções cognitivas se casam e se desenvolvem entre si, para que assim a gente consegue ter o quê? A reflexão reflete na capacidade de adaptação a novas situações e ao ambiente, em decorrência da experiência e aprendizagem. Em outras palavras, a gente está falando de uma habilidade cognitiva que reflete na adaptação e na resolução de problemas, que traz clareza de raciocínio, capacidade de identificar e solucionar problemas, a aquisição de novos conhecimentos e a velocidade com que estas tarefas são executadas. Em outras palavras, inteligência é a sua capacidade de adaptação, de resolver problemas impostos pelo ambiente. Inteligência é como você consegue ter um ato e um comportamento inteligente, ou seja, adaptado. Como que você se desenvolve dentro daquele ambiente? Como que você utiliza seus recursos cognitivos para resolver algo que foi dado? Como que você recupera aquelas informações? Como que se organiza a sua estrutura cognitiva em prol de uma resposta? Isso é inteligência. Inteligência é estar adaptado. Ser inteligente é estar adaptado. É conseguir resolver algo. Então a gente vai ter que entender que essa inteligência ela é muito mais ampla do que aquele conceito único de matemática que a gente aprende na escola. De vez em quando, a gente até vê diferente, e é engraçado, porque a gente já foi aluno, a gente sabe que é assim. Tem muitos professores que veem diferente, até mesmo o aluno que sabe matemática. Parece que ele é melhor do que os outros da sala. Isso é um ponto. A cognição dele, as funções cognitivas estão organizadas e conseguem se adaptar naquilo. Talvez em várias outras coisas ele não consiga. Mas isso não faz ele menos inteligente. Ele está adaptado dentro daquilo. Então, entendam que nós sempre vamos procurar o ponto da adaptação. Como que eu vou tornar este paciente mais adaptado ao ambiente em que ele está? Gente, uma criança que chega com uma problemática X, tem lá de TDAH. A gente sabe que TDAH vai ter agitação muitas vezes, tem a dificuldade da atenção, patati patatá, galinha pintadinha. Tem todo um quadro. A avaliação psicológica vai fazer o quê? Eu vou ter que, por meio dos testes, sim, comprovar que aquilo ali existe. Então, não faz parte do meu trabalho mentir para os pais, mentir para a escola e falar, não, tá tudo maravilhoso, ele está adaptado. Não, gente, eu vou ter que no meu quadro apontar aquilo que tá ruim. E eu vou ter que não faz parte da avaliação também mostrar aquilo que está disfuncional.
Só que o trabalho da avaliação não é só apontar o que está disfuncional. É apontar formas de conseguir readaptar aquela criança ao ambiente, aquele adulto ao ambiente, para que assim ele passe a ter respostas adaptadas. Então, uma criança que tem TDAH, eu consigo entender e ver que ele pode ter lá uma dificuldade na questão da memória auditiva, que essa criança pode ter uma dificuldade atencional. Só que eu também vou ter que encontrar os outros pontos que estarão, de certa forma, preservados, para que com esses pontos preservados eu procure readaptar essa criança ao ambiente. Então, se eu vi que a criança tem uma dificuldade mais de manter a atenção quando o estímulo é auditivo, testa no visual. Talvez ali a criança consiga manter a atenção por mais tempo, então este vai ser o caminho para que ela fique mais funcional. Este vai ser o caminho de que essa criança consiga se adaptar melhor. Então, retomando, faz parte sim da avaliação mostrar o que está disfuncional, gente. Até porque a pessoa veio porque tem algo disfuncional. Não faria sentido ela vir e eu falar, não, gente, está tudo maravilhoso, relaxa. Não, tem um ponto que está disfuncional e vai ter que ser mostrado nessa avaliação. Só que o nosso trabalho como psicólogos não é só apontar aquilo que está ruim. Porque senão vira briga de casal se divorciando. Só te aponto o que está ruim. Não, também faz parte da minha avaliação, além de apontar aquilo que não está adequado, apontar os pontos preservados para que assim a gente tenha uma forma de te readaptar ao ambiente. Uma boa avaliação, gente, termina com uma possibilidade de intervenção. O que eu posso ter que fazer? Para quem que eu vou encaminhar para que este possibilite o nosso paciente a ser mais adaptado? E não simplesmente apontar o que está ruim, a disfuncionalidade. Se eu já entendo que a inteligência é como a pessoa se adapta ao meio, é a capacidade de conseguir, são o conjunto de habilidades cognitivas de um indivíduo que reflete a capacidade de adaptação e resolução de problemas, o objetivo que eu tenho na avaliação é, de certa forma, possibilitar que esse sujeito tenha respostas mais adaptadas ao meio. Possibilitar que este sujeito, que esta criança, apesar de toda aquela dificuldade que eu vou apontar aqui, encontre formas de conseguir se adaptar. Se eu vi que X está ruim, vamos investir em Y. Este é o nosso trabalho. Tá? Sempre encontrar a possibilidade adaptativa do nosso paciente. Então, se eu vejo que você tem uma demência, legal, vamos tentar encontrar métodos, formas pelas quais você consegue driblar este problema de memória, este problema de visoconstrução, muitas vezes, esse problema X. Vamos lembrar aqui, vamos anotar neste caderninho todas as palavras que você quer lembrar, todos os endereços, para que assim o paciente possa retomar. É o quê? Encontrar uma resposta adaptativa, inteligente, perante aquela dificuldade. Isso não fez o indivíduo menos inteligente, porque ele está conseguindo ser adaptado. Ele tem um problema cognitivo, de fato, mas ele se mantém funcional. É este o nosso foco, estimular a funcionalidade do paciente.